E hoje a gente vai trabalhar aqui medicina preventiva, que é um mote grande aí da medicina de família, a parte da gente conseguir não só fazer o tratamento e a reabilitação dos pacientes, mas tentar agir antes da doença chegar, já que isso é mais eficiente, é melhor para o paciente e, obviamente, acaba sendo melhor para a sociedade em geral. Então, o médico que é especialista em atenção primária, ele tem que ser capaz de, além de fazer o atendimento das doenças, também fazer a prevenção. Então, a gente trouxe algumas questões, obviamente, para ajudar aí você no seu sucesso aí da sua construção da formação ser uma formação mais completa, mas também para a gente conseguir aí fazer algumas críticas aí, repensar as formas de prevenção, então. Então a gente trouxe aí algumas questões, espero que você aproveite bastante e estude aí para conseguir chegar nos seus objetivos. Então, a gente tem aí a primeira questão, são questões aí razoavelmente novas aí dos últimos 5 anos. Então a primeira questão, ela é de verdadeiro ou falso, né, aquela famosa questãozinha de verdadeiro ou falso, e a gente vai de uma em uma aí para a gente ver como que a gente está desempenhando. Então a primeira, ela fala sobre a indicação do rastreamento de doenças para o exame periódico de saúde, que devem ter base em evidências científicas. Então a gente não pode simplesmente sair solicitando exames que não tenham conexão com a realidade, porque senão o paciente faz um exame que o resultado pode não ajudar ele, que aí é a nossa prevenção quaternária, né? Nós não casarmos um exame que cause dano no paciente. E aí ele pede para colocar, então, indicar quais são as alternativas verdadeiras ou falsas. Então, a primeira que ele coloca é que a glicemia de jejum é para homens de 35 anos ou mais e mulheres de 45 anos ou mais. Aí tem um problema. Ele está separando, né? Normalmente a gente solicita para maiores de 45 anos. Alguns podem até colocar mais de 35, mas não há uma separação. Então, geralmente são 45 anos e iguais para os mesmos sexos. Então, não é porque homem morre menos ou mulher morre mais tarde, né? Então, homens morrem mais cedo, mulheres morrem mais tarde, mas isso não deveria mudar a forma com que nós vamos encarar aí os exames de rotina. Então, para ambos, normalmente a gente começa aos 35 anos. 45 anos em alguns países é possível se ver dessa forma, mas hoje em dia a gente prefere começar todo mundo aos 35 anos. Então, a glicemia de jejum é ambos 35 anos. Então, a primeira está falsa, já que ele preferiu que as mulheres começassem aos 45. O segundo, então, é sobre rastreio do uso de álcool anualmente para todos os adultos. É, digo mais, esse é verdadeiro. E poderia expandir isso, né? Não, o que eu vou falar agora não invalida que isso é verdadeiro. A gente também pode perguntar isso para adolescentes, já que apesar de legalmente eles não poderem beber, a gente sabe que ocorre e muitas vezes. Então, para todos os adultos, a gente pergunta uma vez ao ano, pelo menos, se está usando álcool e quanto que está usando se estiver usando. Então, se é uma dose em binge, né? Se ele faz um uso abusivo, se é de uma vez só, se é um uso diário, qual dessa dose, e idealmente a gente calcula quantas gramas isso causa. A gente tem o CAGE, por exemplo, né, que é aquelas perguntas que a gente pode fazer para ver se é uma dependência muito forte de álcool, e aí propor um tratamento e sempre que o paciente usar, propor uma redução e lembrar que não existe dose segura para usar o álcool. Então, qualquer dose de álcool não é segura, não fará bem para a saúde do nosso paciente. O próximo, então, citopatológico de colo de útero anualmente para mulheres sexualmente ativas entre 25 e 65. Esse, ele não corresponde com a verdade, porque normalmente a gente faz a cada 3 anos, não tem necessidade de fazer anualmente. Então, está incorreto aí, não é anualmente. Até porque é um exame incômodo, tem que ser feito da forma com que ocorre. Vai ter uma outra questão que explica o motivo pelo qual a gente não fazer aí anualmente. Mas basicamente, a gente fazer anualmente, a gente não vai reduzir aí substancialmente a incidência acumulada, né? Então a gente acaba que não otimiza o processo para o paciente. O próximo, então, é hemograma anualmente em mulheres e a cada 5 anos em homens. Então alguém poderia tentar justificar aí, né, as mulheres têm um maior risco de anemia. Então não, na verdade, é anualmente para todo mundo. Então não existe isso de para mulheres e para homens, a gente vai separar. O hemograma é usado muito para procurar doenças como, por exemplo, anemias. E aí a gente pode fazer a partir do momento que a pessoa atinge um risco maior de anemia, aí varia muito, né? Algumas pessoas fazem desde criança, mas não precisaria. Teoricamente, teria artigos científicos que sustentaríamos fazer isso uma vez a um ano após o final da suplementação, e aí depois você começar a fazer a cada 2 anos ou anualmente mesmo, mas não vai separar homens e mulheres, ambos vão fazer anualmente, a partir do momento que você definir. Essa definição é muito complexa, mas em geral recomenda-se a partir da vida adulta, né? E alguns protocolos a partir do momento do nascimento anual, ou seja, a partir de 1 ano de vida em diante. Né?
Mamografia a cada 2 anos para mulheres entre 50 a 74 anos. Aqui, provavelmente, ele está pegando o protocolo do Ministério da Saúde, e aí sim, é a cada 2 anos. Poderia dizer-me, Dani, mas não por exemplo, em pessoas de 50 a 69 anos, não estaria mais correto? Então aí a gente teria que olhar dentro do banco de dados dessa banca, né, como que estava ali no edital deles, e aí usar os dados deles, mas mais provavelmente, que a gente está discutindo aqui, que está usando o Ministério da Saúde como o correto. Então a gente ficaria com verdadeiro, falso, perdão, falso, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro. Vamos ver se tem uma alternativa nesse formato. Falso, falso só tem D e delta e eco, né? D e E. Então a gente sobra aí, que a próxima é verdadeira já, então só sobra a letra D, só tá fácil. Isso aí provavelmente a gente poderia só ler as 2 primeiras e para a próxima questão. Lembrar que em prova de residência, muitas vezes, se você tem facilidade nessa questão, você pode fazer de forma mais calma as 2 primeiras. Se isso já resolver, então você já pode pular. Nesse aí, olha só, se você soubesse que a glicemia você tem que pedir aos 35 anos em diante para ambos os sexos, você já matava a letra A, B e C, ficando apenas com a D. Se a próxima é verdadeira, você já matou a questão. Então, é uma questão aí razoavelmente fácil, na real, né? Então, é uma questão aí que não há grandes dificuldades.